paz do Senhor, queridos adolescentes e juvenis em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. Nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Lenir. Temos aqui também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos. Nós vamos discorrer agora no Evangelho de Lucas, e esta aula aqui vai ser bastante resumida. Já passa a mão aí na caneta e no papel para fazer as anotações, porque estarei citando algumas referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza vai ajudar vocês. A leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, como também no capítulo 24, do versículo 39 ao verso 50. Beleza? Do verso 39 até o verso 50. Muito bem. Nós temos aqui o tópico de número 1 aqui, como foi escrito. No tópico de número 2, a peculiaridade. Nós temos aqui o tópico de número 3, milagres sobre a ótica médica, né? E o 4, o Espírito Santo em Lucas. Estarei fazendo com um resumo muito grande aqui dessa aula, corroborando aqui com um comentador. E aí na sala de aula nós vamos questionar o nosso professor. Muito bem. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem foi Lucas na Bíblia? Muito bem. Então, Lucas ele foi o evangelista que escreveu o Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Apesar da Bíblia não dizer muito quem foi Lucas, sabe-se que ele era um médico de profissão e colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive, ele também acompanhou o apóstolo em muitas ocasiões. A história de Lucas, o médico amado. Me acompanha aqui, por gentileza. Muito provavelmente Lucas ele foi um gentil de fala grega, de Antioquia da Síria, e que talvez estabeleceu uma residência por um tempo em Filipos, como está em Atos capítulo 16, do versículo 2 em diante. A epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele se refere a ele como o médico amado. Além disso também, o apóstolo ele também distingue dos homens da circuncisão, isto é, dos judeus. Então isso aparece reforçar também a sugestão de que ele tenha sido gentio, possivelmente grego. Apesar disso, alguns estudiosos eles se esforçam em supor que ele tenha sido um judeu da dispersão convertido ao cristianismo. Alguns intérpretes também sugerem que Lucas possa ter sido irmão de Tito. Ela faz essa sugestão com base em algumas passagens da Epístola aos Coríntios, as cartas aos Coríntios, como está em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 18, como também no capítulo 12, do versículo 18. No entanto, não é possível provar esta posição de tal forma se realmente é convincente. Muito bem, então existem muitas teorias de quem foi Lucas, inclusive alguns que parecem ser tanto quanto fantasiosas. A mais conhecida delas conta-se que Lucas foi um escravo de Teófilo, a quem ele citou em suas obras, e que também esse homem ele reconheceu a grande capacidade intelectual de Lucas e que patrocinou os seus estudos. Assim, Teófilo teria um matriculado da Faculdade de Medicina da Universidade de Tarso. Supostamente lá ele teria conhecido Paulo de Tarso. Segundo esta teoria, a amizade dos dois iniciou-se ali. E ali a conversão posterior de Paulo também conduziu Lucas à conversão. Muito bem. Agora veja bem, Lucas foi útil na obra do Senhor. Apesar de tudo, adolescentes, de tudo isso, adolescentes, as informações realmente confiáveis sobre ele são aquelas encontradas na Bíblia. E é através de suas obras que se torna possível entender um pouco sobre a sua biografia. Lucas era uma pessoa culta, educada, e pesquisador e historiador extremamente disciplinado e detalhista como escritor. Em várias ocasiões do livro de Atos, Lucas também ele coloca-se como uma testemunha ocular dos acontecimentos ali narrados.
Ele também destaca a sua participação, especialmente como um companheiro muito próximo do apóstolo Paulo, como está a gente vai ver isso aqui em Atos, capítulo 16, do versículo 10 ao 17, como também no capítulo 20, do versículo 5, tá? E também, a gente vai ver isso aqui também no capítulo 21, e do versículo 27 ao 28. Além da passagem Colossos, em Colossenses, Paulo também faz menção a Lucas ao escrever a Filemão. Mais uma vez, o apóstolo ele ressalta que Médico era um dos seus grandes cooperadores, como está em Filemão, no verso 24. Quando Paulo escreveu essas duas cartas, ele estava preso. Considerando então esse fato, ele combinando com os relatos dos dois últimos capítulos do livro de Atos, é possível concluir que Lucas então era um dos seus companheiros, tanto na difícil viagem que enfrentou no naufrágio, tanto quanto em sua prisão também em Roma. Não há exagero imaginar que Lucas, como médico e fiel companheiro e missionário de Paulo, também tenha o amparado, não apenas como amigo e irmão em Cristo, mas também como médico através das suas aflições físicas. Lucas também estava acompanhando, melhor dizendo, o apóstolo na ocasião em sua segunda prisão em Roma, já próximo em seu martírio. Quando Paulo escreve a Timóteo, o apóstolo destacou que somente Lucas estava com ele. Portanto, queridos adolescentes, como não se sabe se Timóteo conseguiu chegar a tempo antes de Paulo ser martirizado, Lucas talvez tenha sido o único a acompanhá-lo em seus últimos dias de vida. Após esse período, então, nada se sabe o que aconteceu com Lucas. As tradições cristãs muito antigas afirmam que ele continuou dedicando completamente a sua obra na obra do Senhor. Ele permaneceu empenhado na proclamação do Evangelho, até que faleceu com a idade avançada na Grécia. Alguns apontam da região da Bélcia, ou Béocia da Grécia Central, como sendo então o local onde ele passou os seus últimos dias. Beleza? É isso aí. Ali naquela região, naquela circunvizinhança da Bélgica, daquela região ali, como seus últimos dias. E a gente vai ver aqui também que foi também, aqui existe algumas especulações que diz que ele teria sido vivido até os 84 anos de idade, sem ter esposa e filhos. Mas o escritor Lucas, deste modo, ele sendo ainda aqui na igreja primitiva, a tradição cristã atribui ele como autoria de 2 dos livros do Novo Testamento. Se realmente foi um gentio, então ele pode ter sido o único não judeu a escrever os livros do Novo Testamento, apesar de também não se saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Em seus escritos é possível perceber também traços de sua formação e profissão. Ele também aplica um tributo com a linguagem e também se mostra assim, específica ao descrever casos de enfermidades, a organização do trabalho. Lucas também é considerado um historiador primordial do primeiro século, cuja obra é impecável e digna de toda confiança. Ele, além de Paulo, Lucas também teve contato muito próximo dos mais notáveis líderes cristãos da igreja primitiva. Provavelmente ele conheceu Filipe, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Marcos, Tiago e Judas, irmão de Jesus, além de apóstolos como Pedro e João. Além disso, por ter estado ali num lugares intimamente associados ao próprio ministério de Jesus, então e dos seus apóstolos, Lucas, ele conseguiu ter acesso a conhecimentos valiosíssimos e seguros acerca do próprio Senhor Jesus. Conforme fica claro no terceiro evangelho de Lucas, no terceiro evangelho do capítulo 1 e do versículo 1 em diante. Ele também teve o privilégio de presenciar de perto a história dos primeiros anos da igreja cristã. Os 2 livros escritos por Lucas tinham não apenas o objetivo de servir a Teófilo, o seu destinatário imediato,
que seria Teófilo, mas alcançar a todas as nações com a propagação e a pregação do Evangelho. Então, as suas obras, ela procuram instruir e fortalecer a fé daqueles que foram conduzidos a Cristo. Apesar das muitas que passou por aquela região ali, algumas teorias, não é muito necessário para entender a sua grande importância. Então, Lucas foi realmente uma pessoa sábia, capacitada e muito habilidoso, entendeu? Ele tinha o seu coração fervorosamente devotado a Cristo e à causa do Evangelho. Isto aqui é um rápido resumo de quem realmente foi Dr. Lucas. Vamos questionar o nosso professor na escola dominical. Deus abençoe a todos vocês. Vai um abraço do seu amigo hoje sempre, Claudine Santos.